Álvaro Ávila da Fonseca é natural da Vila das Velas, na ilha de São Jorge. Com raízes na Ponta do Topo, grande parte da família encontra-se na Califórnia. Da juventude, guarda memórias dos tempos em que vinha para a Feijão de São João e para a freguesia de Santo Antão, para a casa dos seus avós. Nasci e cresci nas Velas. O meu pai, a família do meu pai é do lado das Velas, a família Fonseca, do lado da minha mãe. São do lado do Topo, do nome Ávila, mas a minha família no Topo é conhecida como os Parreiras. Portanto, são da zona de Santo Antão e a maior parte já está na Califórnia. Já só tenho do Topo um tio e uma tia na Ribeira Seca e a minha mãe que está nas Velas. Todos os outros meus tios do lado da minha mãe vivem na Califórnia. Dois já morreram, um está desaparecido, mas maioritariamente está na Califórnia. Enquanto a minha avó foi viva e os meus tios eram solteiros, estavam em casa, eu frequentava muito a casa da minha avó em Santo Antão e também na Feijão de São João, onde eu tenho memórias de que o meu avô era conhecido por João Dávila. Ia com ele fazia um moinho de água na ribeira da Feijão de São João. O moinho não era dele, era de outras pessoas, que não sei de quem são, mas eu cheguei aí para ir com ele moer farinha e portanto eu adorava ir para a Feijão de São João naquela altura, era criança, e a minha avó também tinha uma casa na Feijão que não era dela, mas de outras pessoas que eu já não lembro quem são. Quem chega à Feijão, não é desta Feijão, tem ali o café, viramos à esquerda, e é uma casa viramos à esquerda, andamos um bocadinho mais à frente, está aí uns 100 metros, e do lado direito havia uma casa que tinha uma árvore muito grande, e eu inicialmente ia para essa casa e depois, mais tarde, para uma casa do outro lado do caminho. As vivências do Serilhão ficam guardadas na vida dos jorgenses, mesmo que a vida os leve a outras paragens ou a outros países. E eu adorava ir para a Feijão. Eu passava grande parte das minhas férias do verão no Topo e na Feijão de São João, com a minha avó e com os meus tios. Gostava, porque a Feijão tinha muita vida, no verão as pessoas concentravam-se, era muito animada, havia sempre festas e convívios na casa de uns e dos outros. Lembro-me que até o meu pai tinha um amigo que era o Senhor Brasil, que fazia violas ali perto da casa onde nós ficávamos, que entretanto acho que o senhor já morreu, e passávamos muitos serões, o meu pai a conversar com ele e ele a fazer as violas, e portanto o meu pai também tinha um lado carpinteiro, e gostava dessa parte da carpintaria, e chegou para além de fazer carpintaria de mobiliário, ele também chegou a fazer um barco juntamente com um grande amigo dele, que era o Duarte Silva, que emigrou muito novo para os Estados Unidos. Eles eram amigos e vizinhos e chegaram a fazer esse barco em conjunto. Nas Velas ele ainda existe. Quem o mantém é um outro tio do lado do meu pai, que é o Lino Fonseca, que mantém esse barco, não é? Mas foi feito por ele. Uhum. Relativamente depois a minha avó morreu, eu com a adolescência e com a morte da minha avó cheguei menos, mas em criança sim, a minha mãe até inclusive punha-me na caminhonete da carreira nas Velas, eu ia até ao Topo, a minha avó, as minhas tias, e alguém ia-me buscar a Santo Antão, porque a casa da minha avó por acaso não é Santo Antão, é Santa Rosa, e iam-me buscar e eu passava lá os verões, a grande parte das minhas férias com eles, e adorava e gostava muito de ir. Mas depois, com a adolescência, com a morte da minha avó, o meu avô morreu muito cedo, tive pouco contacto com ele. Com a morte da minha avó e os meus tios foram emigrando, foram casando, depois foi-se perdendo, acabei por ir ao Topo só pontualmente, de vez em quando, visitar alguns tios e pronto, e foi assim o meu contacto com a Feijão e com o lado do Topo. Álvaro Ávila da Fonseca partilhou na entrevista da Ilha e do Ilhéu o seu percurso académico que o levou hoje em dia até Luanda, em Angola. Ligado à construção civil e com passagens pela Graciosa e pelos Estados Unidos da América, entre outros países,
acredita que nunca é tarde para se chegar ao destino e ao porto seguro que tanto se ambiciona. Portanto, eu tirei um curso profissional na área de construção civil, em São Jorge, na escola profissional. Eu era daquele tipo de aluno que passava a rasquinha, era só ameaçado é que passava, não é? Só que a pressão da minha mãe ou do meu pai a avisar-me que ia colocar nas obras, é que eu ia passando. E depois entrei para uma licenciatura em Engenharia Civil, cheguei ao terceiro ano, o meu pai faleceu no ano, a vida deu uns trambolhões, eu também andei meio perdido sem saber o que eu queria fazer da vida, e fui viver para os Estados Unidos 3 anos, para a Califórnia, junto com a minha família, e ainda estudei o primeiro ano, os outros 2 não queria saber nada de estudos, só queria trabalhar e folia, e pronto. Depois regressei aos Açores, pedi equivalências a um 7 em condução de obra, onde eu ia fazendo direções de obra, fiscalizações a nível particular. Trabalhei 10 anos numa empresa da terceira, com sede na terceira, que está espalhada pelas ilhas, que é a Arque Angra, que é uma empresa de projetos e fiscalização de obras, maioritariamente. Trabalhei 10 anos seguidos com eles, sempre na Graciosa. Eu, depois de regressar dos Estados Unidos, tive um ano em São Jorge, depois fui para a Graciosa. E a minha mulher é da Graciosa, casei lá e fiquei lá a viver. Depois trabalhei 10 anos nessa empresa, depois estava farto de obras, que era mesmo assim, e fui trabalhar por 3 anos como empreiteiro da Graciosa, que é uma empresa que é a Vila Jardim, e queria dar seguimento aos meus estudos e queria ir para o ramo da manutenção, porque já na altura via que o ramo da manutenção havia uma lacuna que havia nos Açores, que não era explorada, havia pouca formação nessa área, e era um mercado que eu achava que era um mercado com futuro. E a determinado momento eu voltei a estudar, fiz mudança do curso, fui para uma licenciatura que se chama Gestão da Manutenção e Segurança Industrial, que era o curso que eu encontrei que mais tinha a ver com a manutenção, e fiz mudança de curso e fui fazer a licenciatura, e depois eles tinham um acordo com a Ordem dos Engenheiros Técnicos, quem fizesse as cadeiras extra de Matemática e Física tinha acesso à Ordem dos Engenheiros Técnicos como engenheiro industrial. E assim fiz, algumas tive equivalência de Engenharia Civil, outras fiz as cadeiras todas, e lá concluí a licenciatura. Depois voltei aos Açores, à procura de explorar, dava aí uns apoios a umas empresas comerciais, na área comercial, mas queria seguir manutenção. E é uma história muito interessante, porque candidatei-me a uma vaga para a Costa do Marfim, que era na área de gestão da manutenção, porque a Mota-Engil, na Costa do Marfim, tem a parte das obras, tinha a parte de recolha e tratamento de lixo, e tinha as minas. Eu concorri para a parte do tratamento de lixo, que era uma zona muito grande, com muitos equipamentos, e quando fui a uma entrevista, apesar de ter formação na área da manutenção, não tinha currículo na área da manutenção. Tinha currículo, o meu currículo era nas obras, não é? Desde a fiscalização, direção da obra, preparação, orçamentos. Portanto, o engenheiro que me entrevistou, que era digamos, o diretor de mercado da Mota-Engil para a Costa do Marfim, disse: não, tu tens perfil para vir para as obras, precisamos de uma pessoa como tu, e estamos a fazer um estádio de futebol que tinha que estar pronto para o CAN de 2023, e precisamos aqui de uma pessoa que nos ajude a concluir esta obra. E eu aceitei o convite e fui, fiz parte da obra do estádio da Abidjan, na parte estrutural, aquilo trabalhava-se imenso, começava-se de manhã cedo até ao final do dia, muita pressão, e portanto eu, quando cheguei ao final do meu contrato, disse: olha, eu vou desculpar, mas aqui para a área da manutenção, e quero seguir manutenção e vou concorrer para outros lados, portanto, e daí surgiu a oportunidade de vir para Angola. Vim para Angola primeiro com uma empresa que se chama Opertec, que pertence ao Grupo Casais, e de agora vim para a Teixeira do Duarte, e estou na área da manutenção da gestão de património de edifícios. Portanto, a Teixeira do Duarte é um grupo português, para o caso de não conhecer, já muito antigo, já tem 100 anos, que está em vários países, nomeadamente Portugal, Angola, Moçambique, Brasil. Nestes estão com o mercado implantado. E há outros que eles têm outras empresas do grupo que vão trabalhando. Em Angola, eles têm a parte da construção, têm a parte da imobiliária, que contém os imóveis da empresa, que é a área que eu estou,
tem a parte de supermercados e distribuição, desde farmácias, lojas de mobílias, tem também os automóveis e a hotelaria. Tem 5 hotéis em Angola. Uhum. E eu estou na Teixeira do Arte Imobiliária e sou gestor de património. A minha função aqui, nós temos 4 edifícios da cidade, em que 3 são de escritórios, onde alugamos, e outro é de apartamentos. E temos em Talatona, que é uma cidade, digamos que a zona onde cresceu Luanda, fica a 20 quilómetros daqui, onde tem a zona dos condomínios, a Teixeira do Arco tem lá um condomínio com 86 casas, onde estão os expatriados do grupo, ou seja, onde estão os estrangeiros, neste caso maioritariamente portugueses, Uhum. alguns brasileiros também, do grupo, que trabalham em Angola, do grupo todo, e que vivem lá. E esse condomínio também faz parte do nosso trabalho, a gestão da manutenção dos edifícios, dos espaços verdes, segurança, jardinagem, hectares. Portanto, essa parte tomamos conta. Ao lado existe um colégio conceituado, que é o Colégio São Francisco de Assis, que pertence à Teixeira do Arco, um colégio privado, aqui em Angola, portanto, que é aberto ao público. Não só estão os filhos dos expatriados, como estão também outras pessoas, os filhos de outras pessoas, desde angolanos e portugueses e outras nacionalidades, que estudam no colégio. Um dos seus investimentos e paixões é o mundo do turismo. Portanto, eu estou na Graciosa desde 2009. Depois, em 2016, eu criei lá um pequeno alojamento local. Primeiro comecei com uma moradia, depois comecei com 2, e depois com mais outra, com uma terceira e com 3 bangalôs. Acabei por vender uma das casas, hoje mantenho as 2 casas e 3 bangalôs, só que como tenho estado por cá, já não faço publicidade nos sites, nomeadamente Booking, Airbnb, já não alugo a pessoas, portanto, que nos conhecem, que nos pedem, e fomos mantendo aí. E outras em arrendamento mensal. Uhum. Ok. E depois, como em 2016 eu interessei-me pelo turismo, não percebia nada daquilo, que eu ia lendo umas coisas na internet sobre o turismo, ia falando com os primos que tenho em São Jorge, que estão ligados ao turismo, nomeadamente o Braulio, da Quinta das Bugavilhas, e mais até falava com o Telmo era a pessoa que tem a aldeia da Encosta, que já está há muitos anos nisto, e eu falando com ele e dizendo, olha, como é que fazes isto, como é que fazes aquilo, interessei-me. E depois fui tirar o mestrado em turismo. Tenho um mestrado em turismo que, portanto, tirei por curiosidade e querer aprender e gostar da área, e gostar do turismo, não para fazer carreira. Um dos seus objetivos, em jovem, era trabalhar em África, um continente ao qual se adaptou bem e onde já conhece vários países, sentindo-se em casa. Eu, antes de vir para Angola, já tinha estado praticamente 1 ano em Moçambique, 1 ano na Costa do Marfim, chegou bem 1 ano, mas perto disso, e Angola já leve 2 e meio. Portanto, eu, quando fui da primeira vez para Moçambique, gostava imenso daquilo e gostava de ter ficado, só que depois houve ali uns problemas, a segurança, desentenderam-se os 2 maiores partidos, houve ali uns tiros, uns ratos, aquilo assustou, e acabei por voltar aos Açores. Mas fiquei sempre com este bichinho sobre a África e gera-me curiosidade, e já nos tempos da universidade, quando estudava, dizia aos meus colegas, eu quero vir trabalhar para a África, era sempre o meu objetivo. Não sei bem porquê, era uma coisa que me interessava, e às vezes ouvir pessoas que tinham estado cá no tempo colonial a falar sobre a África, eu ficava muito curioso e gostava de ouvir e gostava de saber, e portanto sempre tive esta curiosidade sobre a África. E depois, quando vinha, gostei, e ficou depois de sair de Moçambique, voltei aos Açores, e quando vim para a Costa do Marfim, para mim foi mais difícil, porque é um país francófono, e eu não domino o francês, domino o inglês, mas o francês tinha muita dificuldade, e era difícil de fazer diálogo com as pessoas, até na obra, eu falava com os trabalhadores, era com o tradutor no telemóvel, gravava em português e passava a eles para passar a mensagem do que é que era preciso fazer. Já em Angola, portanto, falamos português, é tudo mais fácil. E adaptei-me muito melhor a Angola, porque Angola falamos a mesma língua, a nossa cozinha está, há restaurantes portugueses por todo o lado, portanto, sentimos praticamente em casa. E depois é um país onde as pessoas recebem bem, portanto, o povo africano
neste caso o povo angolano, são pessoas sempre bem dispostas, sempre bem cabida, o clima ajuda, nós temos aqui bom tempo o ano todo, neste momento estamos na força do verão. O que eles chamam o inverno, que aqui se chama cacimbo, é ali a partir de maio até outubro, onde as temperaturas descem um pouco, não muito, o céu anda mais nublado e chove menos. Mas eu faço aqui praia o ano todo, agora, na altura do cacimbo, e, portanto, o clima realmente ajuda. E o meu gosto por África eu vou conhecendo outros países, neste momento já conheço 5 países africanos, nomeadamente Moçambique, Angola, Costa do Marfim, África do Sul, já lá estive 2 vezes, e Santo Tomé e Príncipe. E agora, no próximo mês, vou visitar o meu 6º, que é a Namíbia. Ok. E tenciono ir conhecendo estes países aqui à volta sempre que possível. Certo. Tenho esse interesse, essa curiosidade de os conhecer. Outro dos seus objetivos, para além de permanecer em África durante alguns anos, é poder inspirar várias pessoas a não desistirem dos seus sonhos e metas pessoais. Sonho propriamente dito realizar a curto e médio prazo não tenho. Gostava de permanecer em África por mais uns anos, enquanto tiver saúde, enquanto houver segurança. Gostava de permanecer por aqui. Gostava que esta nossa conversa que pelo menos servisse de inspiração, digamos, a pessoas, de que nunca é tarde para fazer qualquer coisa. Eu quando retomei a minha licenciatura, já tinha perto dos 40 anos, e desde que a acabei, abriu-se imensas portas. Portanto, eu digo na brincadeira aos meus amigos, eu levei 20 anos a fazer uma licenciatura, ou seja, desde que comecei, do dia que comecei ao dia que acabei, passaram-se 20 anos. E muitas vezes eu falo com, portanto, pessoas da minha idade, já têm filhos a entrar para a universidade, e eles dizem, para o meu filho, não quero, e não te preocupes, eu levei 20 anos a acabar a minha, portanto ele se não souber ou se não querer agora, se calhar pode querer mais tarde, nunca é tarde. E porquê que quero passar esta mensagem? Porque as oportunidades abrem-se, a gente pensa, olha, é muito difícil, ele não vai conseguir, e de repente as oportunidades abriram-se, e no meu caso abriram-se em África, depois, ou seja, quando nós atingimos um ponto nestas empresas, depois surgem muitas oportunidades. Há empresas de concorrência que vão vender o nosso trabalho, vamos provando o nosso valor, e isso realmente abre aquele mar de oportunidades, e especialmente em África, onde existe ainda procura por mão de obra especializada. Álvaro Ávila da Fonseca mostrou a sua disponibilidade para ajudar e abrir portas a possíveis investidores em Angola, onde mantém ligação com alguns açorianos e vestígios açorianos presentes neste país. Portanto, se houver açorianos, neste caso jorgenses, não é? Para quem vai nos ouvir, se quiserem visitar Angola, conhecer Angola, nomeadamente empresários jorgenses, queiram fazer ou conhecer ou explorar, provavelmente não sou a pessoa mais indicada, mas posso encaminhá-los para os departamentos, se querem tratar alguma coisa de documentação, posso tentar ajudar a dizer quem são, se querem vir para Angola investir, poderei tentar encaminhar, abrir portas, dar a conhecer pessoas, dar a conhecer as empresas, depois eles fazem o seu caminho, também não têm assim muito tempo livre, não é? Mas sim, tinha todo o gosto em recebê-lo, inclusive nós criamos um grupo de açorianos no WhatsApp aqui em Luanda, para já somos só 5, sou eu de São Jorge, um da Terceira, e 3 de São Miguel. Mas eu sei que há mais espalhados pelo país. Angola é muito grande, não é? A nível de população tem quase 40 milhões de habitantes, e só aqui em Luanda, digo Luanda, nos bairros à volta de Luanda, tudo junto, são à volta de 10 milhões de pessoas, só nesta zona onde eu estou. E claro que deve haver muitos que a gente não conhece. Eu sei que há mais do lado da Terceira, há uma empresa aqui que é Refriando, que tem, ou que já teve uma comunidade da Terceira de pessoas aqui a trabalhar, não sei se ainda tem, penso que ainda deve ter alguns. E pronto, portanto, no que eu puder ajudar. Eu até gostava de acrescentar aqui um facto importante. Um amigo meu viajou pelo interior de Angola, pela zona do Luanda, e encontrou uma praça de touros feita no meio do nada, e tentou sondar e tentou saber o que é que se tratava, e então tinha sido uma praça de touros
construída por pessoas da Terceira no tempo colonial. Portanto, e eu mandei essas fotos para algumas pessoas que viveram aqui de São Jorge no tempo colonial, que confirmaram que nesse tempo chegaram a ver touradas nessa praça. São Jorge e Graciosa têm um cantinho especial no seu coração. Eu sempre que posso vou a São Jorge, tenho a minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus tios, primos. Tenho ainda muita família, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. E sempre que posso, visito. Gostava mais tarde voltar a ter uma casa em São Jorge minha, onde eu possa dividir-me entre a Graciosa e São Jorge. A Graciosa não é a minha terra, mas é a terra onde eu vivi todos estes anos, onde conheço as pessoas, onde fui bem recebido e sinto-me meio graciosense e meio jorgense, não é? Com o passar destes anos. E, portanto, eu conheço as pessoas, se calhar já conheço mais gente na Graciosa do que conheço em São Jorge. Também são menos, mas sim, esta nova geração, da minha geração para cima, conhecia toda a gente, não é? Da minha geração para baixo, já como apresentando pessoas, já pergunto quem é o teu pai, quem é o teu avô, porque já não sei quem são, não é? Mas sim, sempre que posso, e um dia gostava de voltar até uma casa só para passar uns dias, passar umas temporadas entre uma e outra. Álvaro Ávila da Fonseca, um exemplo de superação que mostrou que nunca é tarde para concretizar os sonhos e metas pessoais e profissionais.